A paz, meus queridos, que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo, nosso Rei de Nazaré. Eu costumo chamar Jesus de eu sou filha da Galileia. O adoro, o amo, o venero, então muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, queridos, hoje nós vamos dar a continuidade de Apocalipse, hoje no capítulo 13, tá? Eu sempre costumo dizer a vocês, pega uma Bíblia, sério, mas não é de estudo. Não se preocupe que tem o Espírito Santo que vai te guiar. Deus revela a quem o busca, a quem é dedicado a Ele, não se preocupe. Peça sempre, nesse momento nós vamos fazer uma oração, pedindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que Ele acampe os anjos do Senhor aqui, por ordem de Cristo Jesus, aqui e aí onde você estiver, tá? Com espada de fogo, nos protegendo, nos envolvendo com eles, tá? Protegendo de toda potestade e principado que possa vir distorcer a palavra do Senhor, e que o Senhor os repreenda, os amarre e os lança nas profundezas do inferno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca faça nada para Deus sem antes você orar, sem antes você buscar. Nunca faça, não dê um passo sem consultá-lo. Se você for convidado para pregar, consulte ao Senhor primeiro. Se alguém falar, Célia, ora por mim, Senhor, eu quero saber por que ela quer uma oração. Pergunte à pessoa, por que você quer uma oração? Não para saber da sua vida. Aí ela vai falar o porquê. Deus vai te falar que é para orar ou não, sabe por quê? Porque ela pode estar com alguma luta e ela não quer passar pelo processo, aí pede a tua oração e Deus ouve as orações do justo, né? Ele vai lá e faz, né? O que você pediu. Quando aquela pessoa está com a vida toda desgraçada, toda atribulada, e você ainda pega a retaliação, e principalmente se você não tiver uma vida com Deus, alinhada com Ele, aí o inimigo faz de você o cavalo dele. Fique ligada para fazer as coisas do Senhor, para fazer o índio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos que estar alinhado com Cristo, obedecê-lo, reverenciá-lo. E a nossa marca é a obediência, e está em alinhamento. A gente não tem que ter nenhuma legalidade com Satanás, nenhuma legalidade, para que ele não venha nos envergonhar. Envergonhado será ele, hoje e para todo sempre. Então, fique no alinhamento com Cristo, obedeça ao Senhor, porque não adianta. Você pode pregar bem, louvar bem, fazer tudo. Se você não obedece o Espírito Santo, você está fazendo tudo para você, não para Ele, tá? A obediência é muito importante, porque da quando eu comecei, que aqui fala, ou que aqueles que forem obedientes, pacientes, esses eu os protegerei. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá? Pai, eu entrego ao Senhor, peço, eu te invoco neste momento, guia-me, Senhor, em nome de Jesus. Desde já eu peço perdão se vem assim alguma coisa que eu posso ter esquecido ou ter falado errado, me perdoe, mas me guia, Espírito Santo, me guia para que a tua palavra seja testificada, esse estudo nos corações daqueles que realmente, Pai, têm sede de ti. Amém? Então vamos lá, pegue uma Bíblia, Apocalipse capítulo 13, que diz assim: a besta que subiu do mar, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. O dragão dele seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como feridas de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Ponto de interrogação. Quem poderá batalhar contra ela?
Outro ponto de interrogação. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos seus habitantes, dos que habitam no céu, perdão. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência, a fé dos santos. Santos, como eu já falei, meus amores, são aqueles separados por Deus, tá? Aqueles que estão sempre se santificando, não tá indo pela mente dos outros, fazendo coisas erradas, dizendo tanto é só um pecadinho. Não, para Deus não existe pecadinho, nem pecadão, tudo é pecado, tá? Então, mais adiante diz assim: faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e enganam os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizeste, dizendo que habitam na terra que fizesse sem uma imagem. A besta que recebe a ferida da espada e vivia. A besta que a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido uma desse espírito a imagem da besta, para que, aleluia, Jesus, espero que eu tenha explicado direitinho, gente. A besta, bem, a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Gente, terminei aqui, agora vamos para os estudos embaixo. Peço perdão que eu tive um pouquinho ali bloqueada aqui, porque ao mesmo tempo tá tendo uma obra aqui e eu achei que tinha alguém me chamando. Vê como é as coisas de Deus, sabe? Quando a gente tá ali para fazer as coisas do Senhor, misericórdia. Vocês não têm ideia, gente, da tribulação, de tudo que acontece, a internet que não funciona, como aqui agora, né? O sonzinho vai e volta, mas não se preocupe, porque Deus é Deus e nada pode pará-lo. Amém? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um estudozinho e vocês me acompanhem em nome de Jesus, ok? Aqui diz assim, querido, olha, besta semelhante ao leopardo, que diz assim: a besta do versículo 2 é a mesma besta do versículo 1, que está dentro desse Apocalipse 13, que representa não somente o reino gentílico mundial. Gentílico, eu fui ver o significado, significa gentios. Então diz assim, mas aqui diz assim, dos tempos do fim.
Mas também o rei daquele reino está besta, é uma pessoa cruel como uma fera, que conseguirá o domínio político e religioso. Preste atenção nisso aqui. Ele conseguirá, conseguirá o domínio político e religioso do mundo. Daqueles tempos, que está lá em Apocalipse 17, 13. Daniel 7, 4 até o 6. Daniel 8, 25. Daniel 9, 27. Que depois eu vou colocar esses referimentos aí debaixo do vídeo. E chamado o homem do pecado. Ele é chamado o homem do pecado. Note-se, queridos, que eu vou repetir 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Esse versículo de Tessalonicenses aqui, hoje eu contei, meus queridos, o Senhor repete na referência 6 vezes. 6 vezes da leitura daqui, bate sempre 2 Tessalonicenses, que eu vou estar lendo para vocês entenderem, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. O anticristo, também a segunda epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Ante quer dizer em lugar de, assim sendo o anticristo, afirmará ser o Cristo verdadeiro, o Messias verdadeiro. Vê que ele quer afirmar para você, para o mundo, ele quer provar que ele é o Messias e o Cristo verdadeiro. Mateus 24 e 25. Mateus capítulo 24 e versículo 24 e 25. De novo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ele fará uma aliança com a nação de Israel. Vocês podem ver o que está acontecendo lá, tá? Daniel 9, 27, lá em Israel. Ver o estudo do período do anticristo. Isso aí a gente eu vou fazer esse estudo com vocês mais adiante, se Deus permitir. Mais adiante diz assim, ferida de morte, que é o versículo do capítulo 13, o versículo 3. Preste atenção, meus amores. Ferida de morte. Parecerá ao mundo que o anticristo foi mortalmente ferido e depois revivificado pelo poder miraculoso de Satanás. Versículo 2. Em capítulo 2 e versículo 14 de Apocalipse. De novo aqui, 2 Tessalonicenses, versículo 2 e 9. Apocalipse 17, 18. Conclui-se que Deus permitirá a Satanás, nesta ocasião, imitar o poder de Cristo. Olha que aqui, preste atenção, aqui é o Senhor que está permitindo, Deus vai permitir que ele vai fazer um milagre para todas as pessoas verem que ele realmente é Cristo. Olha, você viu, ele morreu e ressuscitou. Tudo mentira, é Deus que está permitindo, tá? É um falso milagre, é um falso ressurreição, mas Deus está permitindo, tá? Deus permitirá, desculpa. A Satanás, nesta ocasião, imitará o poder de Cristo, podendo ser este seu principal meio de enganar a raça humana. Vou repetir, meio esse principal de enganar a raça humana. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Fazer guerra aos santos, que está no versículo 7 de Apocalipse 13. Fazer guerra aos santos. Durante a tribulação, o povo terá de escolher entre a nova, popular e fácil religião ou crer em Cristo e permanecer fiel. Quem permanecer fiel a Deus e a sua palavra será perseguido e talvez morto, que está no versículo 6 e 9, né? Apocalipse 6, versículo 9, Apocalipse 7, versículo 9, né? Aqui agora, mais adiante, diz assim, Satanás vence-los
a não no sentido de destruir a sua fé, mas causando a morte de muitos. Sempre em Apocalipse 6, versículo 9 até o 11. Durante 42 meses, o anticristo perseguirá os santos. Quem são esses santos, meus amores? Somos nós. Mas infelizmente, meu Deus, aqueles que vão ficar e que vão fazer uma aliança com Cristo, vai reconhecer Jesus Cristo, ele vai perseguir até matar. Mas não se preocupe, a sua vida, quem perde, acha-la. Satanás vai matar só a sua carne, a minha carne, por permissão de Deus. Ele pode fazer isso, por permissão de Deus. Mas existe a vida eterna, ele vai matar só a carne, mas o espírito, não. Então, fique com Jesus. Não temas a morte, porque a vida eterna existe, tá? Então, mais adiante, diz assim, adoraram na todos. Aqui já fala do anticristo, versículo 8. O anticristo se apresentará como se fosse Deus, com poder sobrenatural, demoníaco. Olha só, sobrenatural, demoníaco. Segundo Tessalonicenses, de novo, versículo 2, capítulo 2, versículo 4 e 9. Isso levará o povo a adorá-lo. A religião do anticristo ensina a divinização da humanidade, como está divulgado a nova era. Gênesis, que vocês podem ir lá ver, capítulo 3, 5. Ao invés da verdade de que em Cristo Deus se tornou homem, que está em João, não em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O anticristo propaga a mentira de que, aleluia, de que nele mesmo a humanidade é parte de Deus. É mentira. Segundo Tessalonicenses, sempre o capítulo 2, versículo 4. Atualmente, a nova era já enfatiza claramente a doutrina do anticristo. Isso quer dizer que nós estamos vivenciando agora. Vocês estão vendo aí os sinais, né? Aquilo que está acontecendo, que aconteceu e que vai acontecer mais coisas ainda no Rio Grande do Sul. E se vocês não sabem, eu vou ver se eu consigo colocar um vídeo onde fala que Deus avisou aquele povo. É uma cidade dentro do país mais que mexe com o ocultismo, é lá. Então, meus amores, antes de você falar, meu Deus, cadê a misericórdia de Deus? Por que Deus permite isso tudo? Cuidado com o que a gente fala, que a gente pode pecar contra Deus, tá? Então, mais adiante diz assim, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A morte redentora de Cristo pela salvação da humanidade foi determinada por Deus desde o início da criação do mundo, que está em Apocalipse 17, 8. Nota-se também em Gênesis, capítulo 3, 15, 1 Pedro, capítulo 1, 18 ao 20. Versículo 11 do capítulo 13, outra besta. Esta outra besta ajudará a primeira, que você pode ver e notar no versículos 2. E preparar o mundo para adorar o anticristo. Olha só, preparar o mundo para adorar o anticristo, versículo 2. E enganar a humanidade mediante a operação de grandes milagres. Cuidado! Grandes milagres, que a gente pode ver sempre em Apocalipse 13, 14, né? Deuteronômio 13, do versículo 4 ao 3. Deuteronômio capítulo 13, do 1 ao 3, De novo aqui, gente, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 9 ao 12. Esta outra besta, aleluia, meu Deus, Jesus. Esta outra besta... Ai, Deus, onde foi que eu parei, meu Deus? Senhor, me ajuda. O anticristo, né? No templo de Deus. Daniel, aqui esta outra besta, gente.
sido falso profeta. Atento, essa outra besta já se trata do falso profeta, tá, gente? Essa outra besta se trata do falso profeta. Então, vamos lá, que diz assim, que está lá do falso profeta, dizendo, do Apocalipse 19, 20, Apocalipse 20 ao 10. Uma imagem do anticristo será colocada no templo de Deus. Tá vendo? Uma outra imagem será colocada no templo de Deus, tá? Daniel 9, 27. Mateus 24, 15. Seus 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, simboliza seu esforço para enganar o povo e fingindo ser amoroso, manso e solícito. Na realidade, porém, seu caráter nada tem de cordeiro, mas de dragão. Mateus 7, versículo 15. Adorem a primeira besta. A segunda besta liberará uma falsa igreja perdão, gente, é muito difícil essa palavra, ecumênica, que adorará o anticristo. Isso será efetuado em grande parte mediante grandes sinais e maravilhas. Vocês podem ver sempre aqui em Apocalipse 13, versículo 14. Sua atenção em certos aspectos será uma imitação do ministério sobrenatural do Espírito Santo, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, de novo, versículo 9 e 10. Versículo 15 de Apocalipse 13 diz assim: mortos todos os que não adorarem a imagem da besta. Temos que estar preparados, porque aqueles que não adorarem a besta serão mortos. Mas não se preocupe, morrer para Cristo vale a pena. Mais adiante diz assim: será baixado um decreto ordenando a morte de todos que se recusarem a adorar o governante mundial e sua imagem. Noutras palavras, muitos que resistirem ao anticristo permanecerão fiéis. Aqueles que resistirão ao diabo, esses permanecerão fiéis e a Jesus. Ai, que maravilha, olha só, o anticristo permanecem fiéis a Jesus, selarão sua fé com suas vidas. Olha que lindo, eles vão selar a fé com as vidas. Vê lá em Apocalipse 6, 9, Apocalipse 14, versículo 12 e 13 e Apocalipse 17, do 9 ao 17. Meu Deus, é tremendo, gente, é impactante. Perdão, eu sempre, assim, me dá assim um pouquinho de temor, sabe, de falar dessas coisas do Senhor. Eu fico um pouquinho assim nervosa, mas já deu tudo certo. Eu vou acender um pouco a luz aqui, porque tá um pouquinho escuro, tá? O tempo mudou. O tempo mudou um pouquinho, sabe? E de repente estava um sol maravilhoso e agora o tempo mudou e se escureceu num momentinho. Eu tinha apagado a luz por causa da luz que tá vindo. Eu não queria que atrapalhasse, mas estamos aqui. Vamos lá. Então diz assim, olha, um sinal, o anticristo procura obter total controle econômico do mundo. Ele vai querer controlar também as finanças do mundo. Todo mundo será obrigado a adorá-lo, a receber um sinal na mão ou na testa, a fim de poder comprar ou vender, que está nos versículos 16 e 17, identificando assim os adeptos dessa religião mundial do anticristo. Quem recusar aceitar o sinal será procurado para ser
morto, que está no versículo 15 de Apocalipse 13. E aqui no versículo 18 de Apocalipse 13 diz também 666. No Apocalipse, o anticristo tem o nome, a besta, mas ele também tem o número 666. Muitos comentaristas estão de acordo que nas escrituras 6 é o número do homem e 3 é o número de Deus. Sendo assim, 3 vezes 6 deve referir-se a um homem que se apresenta como se fosse Deus, assim como os imperadores romanos e muitos outros. Antes e depois deles, o anticristo julga-se um Deus, que está no versículo 8, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. 144 mil. Os capítulos 14 e 15 introduzem o julgamento dos capítulos 16 até o 18 e revelam a recompensa reservada aos que perseverarem na fé em Jesus Cristo. Versículo 12, capítulo 15 de Apocalipse, versículo 2 e 4. O capítulo 14 começa descrevendo uma cena de 144 milhões, creio eu, de crentes preeminentes que aparecem no céu, perto do Cordeiro. Certamente que aparecem no céu, perto do Cordeiro, certamente representa os mais consagrados e fiéis do povo de Deus de todos os tempos que desfrutaram da igreja e posição especiais no céu. A cifra é de 144 milhões, não significa o número deles. É restrito a esse total. Qualquer crente pode passar a pertencer a esse grupo mediante a fé, o amor e o serviço da vontade de Deus. Gente, é fantástico. Eu vou parar aqui e a gente vai voltar para dar só mais uns pequenos detalhes dessa palavra. E mais uma vez, me perdoe, teve uma paradinha assim, mas me perdoe, tá? Eu sei que o Espírito Santo, aquilo que eu não consegui explicar, ele vai explicar perfeitamente melhor do que tudo, tá bom? Eu volto já já.